Vamos trazer essa notícia aqui dos brasileiros, é a pergunta que fica, né? Os brasileiros estão ainda na faixa de Gaza, já teve o 6º chamamento, ou seja, a 6ª lista, e até agora nada, né? E, em meio à guerra que está acontecendo em Israel, eles estão lá, fora dessa 6ª lista de nacionalidades que receberam autorização para deixar o território, segundo a Embaixada do Brasil na Palestina. O Egito divulgou a 6ª lista de estrangeiros autorizados a deixar o enclave palestino e, mais uma vez, o grupo de cerca de 34 pessoas não apareceu entre os listados para atravessar a fronteira de Rafah, entre o Egito e a faixa de Gaza. Nessa nova leva estão relacionadas 601 pessoas dos seguintes países: 228 ucranianos, 107 filipinos, 100 americanos, 75 alemães, 51 romenos e 40 canadenses. Até o momento, aproximadamente 3.432 pessoas já foram autorizadas e já deixaram a faixa de Gaza. O Itamaraty informou que não é possível fazer uma previsão de quando os brasileiros vão deixar a região, mas que eles seguem trabalhando para fazer com que aconteça o mais rápido possível. Segundo o embaixador do Brasil no Egito, o Paulino Franco de Carvalho Neto, a saída de brasileiros depende exclusivamente de uma autorização das autoridades de Israel. Segundo informações, essa é uma retaliação de Israel contra o Brasil, por não concordar com as decisões que foram tomadas pelo país enquanto presidente do Conselho de Segurança na ONU. O Itamaraty, inclusive, se pronunciou sobre isso, dizendo: se algo acontecer com os brasileiros na faixa de Gaza, a situação ficará insustentável, né? O governo brasileiro ameaça, inclusive, romper diplomaticamente com Israel. Lembrando que o Brasil foi o primeiro país a mandar a lista aí para a repatriação dos seus brasileiros, né? Ô Marcelo, é uma crise política essa, né? Claro que os brasileiros estão lá no meio de fogo cruzado, enfim, 18 crianças. Que insensibilidade foi essa? Pois é, né? Rapaz do céu, e vidas ali sendo deixada para trás por conta de insensibilidade aí política. Se for isso, realmente nós estamos aí em maus lençóis, hein? Eu estou vendo a lista que você colocou na notícia, né? Os países que tiveram posições firmes, né, já estão tirando, né, lá o seu pessoal de lá da faixa de Gaza. Né? Então, por que os brasileiros não conseguem sair? Será que é porque o Brasil não se posicionou de uma maneira firme ou favorável ou contrária ao Hamas? Né? Eu entendo que deve ser contrária, porque o Hamas é um grupo terrorista, não os palestinos, o Hamas. Né? Então, eu acho que isso aí está custando caro. E esse caro pode custar vidas. Já pensou? E aí o Itamaraty diz que isso pode custar aí um rompimento diplomático. E o rompimento diplomático traz a vida de volta, se de repente as pessoas morrerem lá, os brasileiros? Olha, é triste a gente ver como a vida é manipulada, né? É como se fosse um joguete, né? Como se fosse uma peça de um tabuleiro, né? E aí você vê que você, na verdade, né, não tem um valor real, né, como ser humano. Né? Como ser humano ali, eu acho que, em que pese aí a nacionalidade, seja ela qual for, quem não é de guerra já deveria ter sido liberado. Né? Não está na guerra, não tem interesse na guerra, né? Na verdade está sofrendo com a guerra, libera. Né? A pessoa já vai sofrer quando sair daquele ambiente, porque vai largar tudo para trás. Imagina, largar uma vida para trás. E ainda sofrer por conta de política, né? Conflitos políticos. Aí é demais para o coração da gente, né? Ô, Edu, é complicado, né? A gente falar uma nota dessa aqui, claro que são brasileiros que estão lá, são 34 brasileiros, ainda mais sabendo que tem 18 crianças, e por outro lado, o Brasil foi o primeiro país a mandar a lista, né? Ou seja, já se antecipou, já para poder repatriar aí os seus brasileiros, enfim. Tanto que o avião da aeronáutica está lá, já há mais de 15 dias, esperando o embarque dessas pessoas.
E, por outro lado, a gente achando que é o Hamas que está com a lista na mão, que está boicotando, né? Mas agora chega a notícia de que é um boicote do próprio Israel, que não está compondo aí o Brasil, não está reconhecendo o Brasil e está querendo dar o troco no Brasil nas questões que aconteceram nas votações da ONU, enquanto o Brasil estava com o presidente nesse posto de segurança. Você acha que uma coisa tem a ver com a outra? Essa era a hora de retaliar o Brasil nessa questão, ainda mais tendo uma guerra, ô Edu? Triste, né, irmão? Triste. É uma realidade que a gente não conhece muito aqui, né? Essa questão das guerras, mas nesse momento, o Marcelo falou muito bem, a gente não quer saber muito da diplomacia. Nós queremos repatriar os nossos irmãos brasileiros aqui, para que eles possam ficar aqui em paz, com tranquilidade, e também nossos outros irmãos aí estrangeiros saiam dessa loucura, dessa idiotice, dessa intolerância que é essa guerra. O Brasil está sendo o Brasil mesmo aí, não está tendo um pulso firme, mas nesse momento aqui eu acho que mais importante são as vidas. Agora, o presidente, o embaixador, o ministro tem que apertar um pouco também aí. Não dá para ficar nessa lulinha paz e amor nesse momento, não. Se tiver que ir pro pau, para a guerra, a gente vai ter que ir também, porque não pode deixar os brasileiros aí nessa situação tão crítica, né? Todos apreensivos, o avião já esperando. Quer dizer, a parte, né, que o governo, uma parte fez, que foi mandar o avião, mas a outra parte de estar apertando, eu acho que tem que ser um pouco mais duro nesse sentido. Ô Cido, eu gostaria de ouvi-lo também nesse tema aqui, que é um tema que nos impressiona, né? Porque a gente nota que a guerra está tomando uma proporção não só ali na faixa de Gaza, entre Israel e a faixa de Gaza. Claro que a gente não concorda com nenhum tipo de ataque, claro que a gente não concorda com nenhum grupo terrorista, principalmente isso, mas ao mesmo tempo parece que Israel está querendo se igualar aos terroristas, quer dizer, dar um troco no Brasil através do seu próprio povo dentro de um estado de guerra. Eu acho que não é por aí, né? Isso é inconcebível, né, Cida? A gente não esperava isso de um Israel que, de repente, é democrática, que, de repente, é um país aberto, né? Que sempre gostou do brasileiro e até por uma intenção, que foi até uma votação por 14-2, diga-se de passagem, favorável ao Brasil, mas por os Estados Unidos, os únicos contrários foram os Estados Unidos e Israel, justamente nessa votação na ONU, dizendo que o Brasil não colocou lá na cláusula que dava o direito a Israel se defender. Quer dizer, era uma coisa para sentar e conversar, vamos fazer de novo? Mas não, sentaram em cima e falaram que não ia ter e não deixaram nem espaço para o debate. E agora tem essa retaliação. O que você pensa disso, Cido? Santiago, na verdade, isso é retaliação política, isso é fato, isso é retaliação política, mas nós já falamos aqui por várias outras vezes que quando tem essa diplomacia, esse problema político que interfere na vida de pessoas, quando se trata de uma guerra, o menos importante para tudo isso é a pessoa, é a vida de quem está lá, dos soldados ou quem quer que seja. E aí fica nessa briga aqui. Mas o Brasil hoje ele tem um governo petista. Aí o que você imagina de um governo que é Israel, um país igual a Israel, que ele vê deputados parlamentares desse país, um país contrário ao seu, que fazem parte do governo, propuserem moções, movimentos contra aquele país. E aí depois você quer o quê do país? Você quer paz? Você quer diplomacia? Não vai ter, Santiago. Infelizmente, quando uma ação impensada de qualquer um parlamentar brasileiro aqui, e referente ao partido do governo do presidente, vai gerar esse conflito lá fora, e quem vai sofrer? As pessoas. Isso é uma retaliação, sim, de Israel contra o Brasil, e vai fazer contra as pessoas que lá estão, que não tem nada a ver com isso, que não tem culpa do que está acontecendo no mundo, mas eles preferem estarem aqui fazendo movimento, falando que tem genocida, que não sei o quê, que Israel está errado, e aí agora quer que Israel libere a lista como primeiro dos brasileiros que lá estão. Não tem condições, Santiago, infelizmente.
os políticos têm que pensar um pouquinho, e eu me coloco nessa condição, viu? Mas eu sou uma esfera muito pequena a nível dos deputados federais, dos senadores, dos ministros da República, e é uma esfera muito maior. Mas a ação deles, nesse momento, repercute lá fora, e é o que vai acontecer com as pessoas. Quem vai pagar são esses 34 brasileiros que lá estão sofrendo, esperando o momento de serem repatriados, e isso é muito triste, Santiago. Mas é política, infelizmente, eles não olharam pelo lado das pessoas, e sim pelo que eles achavam. Bom, vamos ficar na torcida aqui para que Israel nos tire desse castigo, né? Porque eu não vejo como outra forma, né? Um castigo que, diga-se de passagem, é de alto risco, né? Porque a gente está acompanhando a guerra e o negócio não está fácil lá.